Amém, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Gente boa do Brasil, povo de Deus. Eu falei no vídeo anterior, eu quero falar novamente. Não te pareça muito ouvir a palavra de Deus por 30 minutos. Não permita que isso aconteça no teu interior. Eu, mas a minha esposa, nós ouvimos a palavra de Deus já tem mais de 50 anos. Nós estamos deslizando nas paredes internas de um grande funil que nos levará exatamente à presença de Deus. E lá, toda uma eternidade pela frente. Você e eu, nós vamos ter uma eternidade pela frente. Para louvarmos, jubilarmos, celebrarmos a vitória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma eternidade, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Lá nós podemos dar muitas glórias a Deus. Amém. Pastor. Quando você fechar o seu olhinho aqui pelo sono da morte, e eu também, pode ser, isso está na Bíblia que todo homem vai morrer. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Depois disso? Depois disso o juízo. Agora, pode ser que alguns não morram, né? Pela volta de Cristo. Mas sofram uma transformação brusca, repentina. Porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então algo vai acontecer. Súbito, repentino, brusco. Mas vai acontecer. Porque o corruptível tem que se revestir de incorruptibilidade. O mortal tem que se revestir de imortalidade. Para que você possa subir e estar na presença de Deus. Por uma eternidade. Eu insisto que 30 minutos ou 35 não te pareça muito. Porque você vai ter muito tempo pela frente. Para celebrar, jubilar como nós estamos falando. Ou se arrepender eternamente por não ter tirado tempo para Deus. Por não ter atentado para o mover do Espírito Santo. Por não ter atendido o convite de Jesus Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero ler aqui um versículo, e o título dessa, pastor Almeida, o homem sem forma e vazio. O homem sem forma e vazio. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqui, pastora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Um homem sem forma e vazio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero enfatizar aqui mais uma vez. Colocaram fogo no empresário dentro de uma Land Rover. O carro ficou queimou tudo, só a lataria queimada. E o homem estava lá dentro, amarrado, mas ele conseguiu se desvencilhar dali, saiu, pulou no ribeirão, né, certamente saiu dali em chamas, pulou no ribeirão, alguém foi lá, ajudou ele, mas não teve jeito. Hoje eu fiquei sabendo que ele morreu. Quando você tem uma pessoa com essa capacidade de colocar fogo numa pessoa viva, você está entendendo o título da ministração desse pregador aqui? O homem sem forma e vazio.
sem forma. Vazio, vazio de tudo, vazio de Deus. Se está cheio, é cheio de violência. Mas isso que a Bíblia chama aqui é algo positivo. O homem tinha que ter algo dentro dele, tem que ter algo dentro dele. Virtudes, qualidades, princípios, valores. O homem tem que trazer dentro dele algo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá no Éden, ele tornou-se sem forma e vazio, desobedecendo a palavra de Deus. Adão, onde está você? Com a sua esposa? O que é isso? Vocês estão escondidos atrás de folhas de figueirinha? Por quê? Sempre estive com vocês. E vocês estavam pelados. E ninguém estava achando nada. Por quê? O que aconteceu? Ele chamou pelo homem. Acabara de surgir um homem sem forma e vazio. Perdeu a comunhão com Deus. Incorreu na maldição. A mulher dele também, a terra também, a serpente também. Todo mundo. Todo mundo. Pagou geral para todo mundo. Quando Adão gerou filhos e filhas, foi a sua semelhança, ou seja, a semelhança de um homem caído, derrotado, devastado pelo pecado. Pecado nada mais é do que desobediência. Transgressão nada mais é do que desobediência à palavra de Deus, à voz do Criador. Pastor, o homem continua sendo a imagem e a semelhança de Deus? A imagem sim, semelhança não. A imagem não pode ser perdida. Mesmo aquele que está no latão, ali na porta do supermercado, ele vai lá e começa a catar lixo dali, algo dali, comida, e coloca na boca e come. Mesmo aquele homem. Que ninguém dá nada por ele. Não, aquela coisa que você vê lá. Mas ali é uma pessoa. Ali é um homem. Ali é um ser humano. Com coração. Ali tem sentimentos. Ali tem emoções. Com coração, né, pastora? Mesmo daquela forma, ele continua sendo a imagem de Deus. Isso não pode ser perdido. Mas a semelhança, essa já era. Adão gerou filhos e filhas à sua semelhança, a semelhança de um homem caído, perdido, derrotado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, acompanhe o raciocínio. Não tinha um projeto original? Tinha. Existia um projeto original. O homem envelhecer? Não. O homem morrer? Não. Morte é salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A mulher iria dar à luz? Sim. Com dores como hoje? Não. Tinha um projeto original. Pastor, esse plano de Deus foi frustrado, uma vez que Jó diz que os planos de Deus, os projetos de Deus não podem ser frustrados? Não, o plano de Deus não foi frustrado, não. Porque esse homem em Cristo, ele volta a ser a imagem e a semelhança de Deus. Aleluias, glória a Deus. Ele é reconstruído, ele é reinventado, ele é restaurado, ele é edificado. Em Cristo você tem valor novamente. Em Cristo você é a imagem e a semelhança de Deus. O original voltou. Agora, não é um quadro típico a terra ter sido criada
e arruinada por alguma coisa que aconteceu, por algum evento. Que não sabemos muito sobre isso. Porque a terra foi criada. A terra foi criada sem forma e vazio? Sem forma e vazia, pastor? Não. Não. Ela não foi criada assim. Ela foi criada na Não. perfeição, que as coisas de Deus são perfeitas, né? Deus olhava para algo que ele criou e eis que era tudo muito bom, perfeito. Ele agradava o coração de Deus. O salmista Ele diz assim... ficava alegre, né? Isso. Feliz com Isso, aquilo. né, pastor? O salmista diz assim: alegre-se o Senhor nas suas obras, ou seja, Deus olha para as obras dele, que sou eu, e que é você que está do outro lado me ouvindo, e fica feliz. Olha que coisa maravilhosa que é o Silas. Olha que coisa maravilhosa que é a Almerita. Olha que coisa maravilhosa que são os pastores, que são as mulheres de Deus do Brasil. Olha que coisa maravilhosa. A igreja. Isso é obra de Deus. Foi reconstruído. Porque aquele Adão derrotado, ele nos fez um grande favor, nos enfiou a todos nós na lama. Você está entendendo? Ele enfiou a mim e a você na lama, eu e você. Mas em Cristo, a gente toma um banho como aquele pródigo. Pegou fedendo a porco, mas tomou um banho, ajeitou tudo, roupa, sandália, anel, autoridade de volta, né? Anel. Simbologia de autoridade. Exatamente. Aqui, ó. Anel. Roupa, sandália, perfume, cabelo, ajeitou, barbeou tudo. Cheio de porco, foi embora. Ele cheirava perfume. Agora tá cheiroso. O pai encheu ele de beijo. Você tá pensando que isso é brincadeira? Que eu tô aqui para brincar com vocês? Foi isso que aconteceu. Eu preciso ganhar o meu tempo aqui, você que está do outro lado também. Porque isso é precioso. Eu valei o tempo de Deus. Que está me deixando pregar para todo o Brasil e outro povo. Algo aconteceu. Versículo 1 a versículo 2 de Gênesis, do primeiro capítulo, primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. A coisa não começa se Deus existe ou não, como alguns dizem aí que Deus não existe, o cético, o ignorante, disse o nécio no teu coração, o tolo, o tonto, não há Deus, no Salmo 14, no Salmo de número 53. A Bíblia não começa, sabe, tentando provar e dizer, não, isso, Deus não perde tempo com isso. Ou você aceita que Deus é real, que Ele existe. Vai pro céu, rapaz, eu tô olhando pro céu aqui agora. Quem fez isso aí? Essa imensidão? Nuvens, essa coisa. A chuva que caiu aqui. Não tem pilastra e nem cai, né, pastor? Como é que foi isso? Isso está firmado em quê? Eu não estou vendo uma torre firmada na terra, espetando ela aqui, sabe? Segurando ela. Escora, né? Como a laje de um prédio. Não. Um pilastra. E as estrelas, você olha à noite eu fico olhando a lua aqui, olho a lua, as estrelas, e lembro do salmista, quando eu vejo os teus céus, eu olho para os teus céus, eu vejo a lua e as estrelas, obra dos teus dedos. Senhor, se a lua e as estrelas, obra dos teus dedos, que é o homem? Esse homem fedendo a porco. Se o Senhor tem o Saturno tão bonito com aquele anel, planetas, cometas e constelações e galáxias, nebulosas, a Ursa, o Orion. O Senhor tem essas coisas gigantescas, grandiosas, que ninguém sabe definir ao certo quanto isso aí. Só o cientista diz que tem mais estrela aí do que areia em todas as praias do mar e do deserto. E Deus está sobre essas coisas. Imagina o tamanho desse Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. O seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua autoridade. Ele conversa com as estrelas. Dá ordem, conversa. Se apresenta, ela se apresenta. Pai. Traçou uma rota para o sol. O sol faz ela como um noivo que vai ao encontro da sua noiva, todo feliz. Dia que eu fui ao encontro da minha esposa, a noiva, né, minha pastora Almerita, todo feliz, todo bobo, cheio de razão. Estou indo de encontro com a minha mulher, com a minha noiva.
o sol. É isso que diz a palavra de Deus no Salmo. Ele vai do começo ao fim. Porque Deus traçou a rota para o sol. Deixa eu dizer para você, querido. Deus traçou uma rota para você e para mim. Trilhe ela com paciência, com obediência, porque esse é o caminho. Andai por ele, disse assim o profeta. Entre o versículo 1 e 2 de Gênesis passou milhões de anos, ninguém sabe. Milhões de anos entre 1 e 1 de Gênesis e 1 e 2. Porque a terra tão bonita chegou a ser sem forma e vazia. Deus não criou ela assim. Porque o começo da terra não tem Gênesis, tem Isaías. Isaías tem o começo da terra e tem o Apocalipse. Isaías. Você sabia? Nós somos professores. Deus nos fez mestres. Nos capacitou. Ajuntou eu com a minha mulher para nós ensinar o povo brasileiro. A você que está do outro lado é humilde. Tem coração quebrantado. Tem lábios dilatados para falar de Jesus. E da sua cruz tão cruenta. Algo aconteceu. Não vou entrar nisso agora, não é o caso. Uma hora você me liga no telefone. Eu sempre dou o telefone, né, pastora? 034 Minas Gerais, 996 50 17 42. Isso é um WhatsApp, me liga. Sobre o que aconteceu, pastor, para a coisa desabar tudo, sem forma e vazia. O Espírito de Deus tinha trevas. O Espírito de Deus pairava sobre as trevas. De repente teve que... A voz de Deus, haja luz. E houve luz. Para colocar as coisas no lugar. Você tem que ter uma lamparina. Você concorda? No escuro você não consegue. Você tem que ter luz. Tem luz dentro de casa, luz na rua. Luz até dentro do carro, no interior do carro. Alguma coisa aconteceu. Mas isso não é análogo a um homem criado perfeito, a imagem de Deus e semelhança, e agora um homem sem forma e vazio? Porque quem consegue colocar fogo num homem vivo dentro de uma Land Rover, não é dó pelo carro ser um carro de luxo, é pela uma vida que se perdeu ali, porque o homem morreu. Isso aconteceu aqui no Brasil, isso sai lá fora, repercute lá fora. Cadê a nossa É segurança? muito duro, né? Cadê a nossa Uma segurança? pessoa chegar no outro e... Igual o outro episódio também, que chegou naquelas pessoas e tacou fogo no rosto Das delas. meninas, né? Tava lá na delas, né? Elas estavam lá na delas. Tô aí na minha aqui. Trabalho delas. Quem quiser, né? Você tá entendendo? Tacaram fogo na cara das meninas lá, por sorte pegou no cabelo. É o ato, né? Não, o e ato coloca... cruel das pessoas tacar fogo Isso é nas pessoas. perverso. Não é a primeira nem a segunda vez. Não é porque... Já queimou índio, já queimou morador de rua. Passa isso é por eles perverso, assim, ó, joga... pastora. E ó, ainda coloca na rede social e fica rindo. Veja só. Faz isso. Põe fogo numa pessoa viva e ainda coloca na rede social e fica rindo. Quem que é aqueles vagabundos lá, né? São 4 já. Tomara que mete todo mundo na cadeia. Essa é a realidade. Porque para isso existe justiça no Brasil, né? Alguma coisa aconteceu. E alguma coisa precisa acontecer. Porque deixa eu falar da terra. Pensa que essa terra não vai ser reconstruída? Porque conseguimos estragar a terra. A humanidade conseguiu destruir a terra. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com você, não vai chover onde é que você estiver. Se não parar, daqui a um tempo não chove. Não chove, não tem plantação, não tem plantação, não tem comida, não tem supermercado, não tem gôndola cheia, não tem nada. Viu como é que tem a ver com você? É só pôr a cabeça para funcionar. A terra vai ser reconstruída.
a restaurada, a reinventada. Vai restabelecer a ordem. Aquela primeira terra, quando houve o problema, Deus a desprezou, deixou de lado, inventou uma outra, fundou uma outra, pegou um outro planeta para ser a Terra e largou aquela de lado. Fim do mundo? Aonde você já viu isso? Quem falou para você em fim do mundo? Sou professor. Deus me fez professor. Não tem fim do mundo lugar nenhum na Bíblia. Tudo vai continuar. Agora que vai haver uma restauração é certo. Que vai haver um fogo. Isaías 35 fala de um fogo. Pedro, nas suas cartas, ele fala de um fogo, que os elementos ardendo se desfarão. Fogo. Isso é real. Isso é bíblico, é contexto, não é texto, não é pegar um versículo aqui, outro ali. Não. Todo o contexto divino da palavra diz isso, a terra será restaurada. Isso aqui vai tornar um paraíso. O homem violento, esse que nós falamos, vai ser decepado da face da terra. Os justos herdarão a terra e possuirão a terra pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Amém. É isso que está na palavra de Deus nos Salmos. É que você não está entendendo, não tinha entendido ainda. Mas agora, pastor, agora eu estou entendendo. Porque é uma aula de teologia. É uma aula de acontecimentos futuros. Obrigado. A Bíblia fala no profeta que Jerusalém, que está ali no Oriente Médio, ela nunca vai sair dali. Ela foi fincada ali por Deus. Vamos mudar o termo. Ela foi afixada ali por Deus. A mão de Deus Fixou. a vinha que a tua direita trouxe do Egito e a fixou ali. Salmos. Plantou ela ali. Quando que Jerusalém vai sair dali? Nunca, ela é eterna. Não vai ter uma Jerusalém celestial sobre, que Paulo trata dela em Gálatas. Jerusalém de cima, a qual é livre, é mãe de todos nós. Uma cidade voadora, uma sobre a outra, não é isso que está escrito? É isso sim. Permitam ensinar para vocês. Uma Jerusalém e outra Jerusalém. A de baixo não vai sair dali nunca, ela é eterna. Quem estiver na de baixo, que erguer os olhos, vai ver a de cima. Sem precisar de binóculo, de luneta, de telescópio, você vai ver. Naquele tempo de profusão, de delícias mil. Aleluia. De profusão de majestade do Rei Jesus, Glória de a glória Deus, do aleluias. glorioso Rei Jesus, do poderoso. Aleluias. Glória a Deus. A autoridade de Jesus, o domínio de Jesus, a soberania de Jesus, a arquitetura de Jesus, tudo. Não vai ter mais separação, né? Da criação Deixa eu de falar. Deus, Você já do levitou? seu Criador. Não, nunca. Você já levitou? Não, nunca, pastor. Nunca levitei. Andar por aí como passarinho. Mas lá vai ter essa condição. Porque o corpo da pessoa foi mudado. Não pregamos. O mortal se revestiu de imortalidade. O corruptível se revestiu de incorruptibilidade. Aí a pessoa tem a condição de levitar. Você está na Jerusalém terrestre, quer passar para de cima? Você pode fazer isso. Você é livre. Você é livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você é livre para voar, voe. Voe como o passarinho. Está na de cima, quer descer para de baixo? Para ver a profusão das bênçãos de Deus por acá? Desce. Você é livre.
Vai ter comunicação entre Jerusalém. É emocionante. Eu quero falar 1 hora, pastor, já me deu os minutinhos que está restando aqui. Essa terra vai ser restaurada, reconstruída. O homem precisa ser restaurado, reconstruído, porque perdeu a forma. Sem forma e vazio. Informe. Coisa horrorosa. Vazio de Deus, vazio de virtudes, vazio de qualidades, vazio de misericórdia, vazio de tudo. O homem é perverso. Pastor. É 4 patas. Peraí, pastora. Deixa eu falar aqui. Às vezes a pessoa fala, mas será que ele não está sendo muito agressivo não nessa tarde? Será que o pastor está nervoso nessa tarde? Tô nada, tô tranquilo. Tô tranquilo. Tô em paz. 4 patas. É isso mesmo. Onde é que está isso, pastor, na palavra? Para o senhor pregar assim. 49 de Salmo, versículo 12. O homem não permanece em dignidade. Antes tem se tornado como 4 patas. Animais que perecem, 4 patas. Mas com todo respeito ao boi, ao cavalo, animais. porque você já viu o boi pôr fogo no cavalo? Eu nunca vi. Ei, para pensar comigo. Você já viu a vaca pôr fogo? No cachorro? É. Nunca vimos, eu nunca vi. E nem vamos ver. Porque são animais. Quando ataca, a leoa ataca, É para para defesa. comer. Ou para alimento, porque ela alimenta de carne, ela tem que atacar, isso é normal. Deus vê assim, é absolutamente normal. Mas um homem pôr fogo no outro vivo, aí perdeu a forma. Totalmente vazio. Pois não, pastor. Um exemplo também de pessoas que perdeu a semelhança, né? A imagem, o pessoal da Cracolândia, né? Pessoas Que coisa, viciadas, vazio de tudo, sem forma. A pessoa perde a sua forma. De Olha zumbi, aquelas né? pessoas, né? Às vezes as mães ficam lá pelejando, a mãe consegue entender que aquele é o filho dela. Mas aquela beleza, né? Eu acompanhei a procura da mãe por aquele rapaz que só Sim. estava faltando Uhum. 2 anos para ele se tornar um médico. Isso, Para doutor. ajudar as pessoas, o doutor, né? Aham. Olha a forma daquele rapaz, mostrava a foto dele antes, né? Tão A bonito, gente né? tem visto. E o outro, sem forma, se tornou uma pessoa vazia ali naquele lugar que ele está. É Não verdade. queria nem ver a mãe. Não estou preparado para ver minha mãe, não quero ver. É verdade. A terra reconstruída. Pessoas Entregue vazias. a pessoas fiéis, pessoas mansas. Bem-aventurados mansos, porque herdaram a Uma terra. terra. Moisés era um homem manso, mais manso entre os varões. Diz assim a palavra de Deus. O homem precisa ser reconstruído, é em Cristo. Se a terra está em Cristo, vai ser uma nova terra, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, se fará novo. É assim que deve ser lido esse versículo, porque isso tem a ver com a terra. Que nós estamos com os pezinhos aqui sobre ela. O homem precisa ser reconstruído, restaurado, porque está fedendo a porco. Essa é a verdade, não é? Por fora dá um jeito. Sabão, água, shampoos, cremes, perfume nas axilas, dá um jeito, por fora tem jeito. Mas quando fede a porco por dentro, ei, pastora, Aí fica difícil. aí é difícil. Aí é complicado. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus, esse homem, ele volta a ter importância. Ele volta a ser a imagem e semelhança de Deus. Porque no primeiro vídeo eu falei, a imagem continua, essa não pode ser perdida, mas a semelhança já perdeu. Ela já foi há muito tempo. Porque Adão gerou filhos e filhas, a sua semelhança de um Adão caído, perdido,
e derrotado. Já não era mais a semelhança de Deus, Perdeu, né? essa perdeu Que ele tinha lá no Éden. no Éden. Mas gerou filhos e filhas à semelhança dele, do homem. Do homem. Caído, perdido e fracassado. Em Cristo, lá na cruz, o homem volta a ter valor. O Adão fracassado do Gênesis, aí entrou o segundo Adão, o segundo cabeça da raça, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O segundo Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem entrou a vida. Amém. Por um Glória homem a Deus. entrou a virtude. Por um homem entraram as qualidades. Por um homem entrou a ressurreição. Aquela coisa morta ressuscitou e em Cristo ele tem valor aos olhos do Pai. Aleluia, glória a Deus. Tem aquele hino, né, pastor? Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se se move move em em você. você. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho que falar para terminar. Nicodemos foi ter com Cristo à noite, por algumas razões, porque era uma autoridade. E, na verdade, ele foi ter com Jesus à noite, vergonha e algumas coisas que poderiam acontecer por ser ele quem era. E Jesus falou com ele sobre novo nascimento. Pastor, como começa? Quando começa uma vida espiritual? Arrependimento de pecados. Nicodemos, necessário é nascer de novo. Aí você conhece a história, aquela coisa incompatível, ele imaginou uma coisa, Jesus falou, não é nada disso. Eu estou falando de novo nascimento, arrependimento de pecados e aceitar a Jesus como Salvador. Aí começa a vida espiritual. Arrependei-vos, pois. E convertei-vos. João Batista começou a pregação de João Batista. Arrependei-vos, pois, é chegado a vós o reino de Deus. Quando João encerrou seu ministério, Jesus começou o seu ministério. Pregando também outro pregador pós João Batista, Cristo. Com quais palavras, pastor? Arrependei-vos, pois, é chegado a vós o reino de Deus. A pastora citou, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É Jesus Cristo. Jesus e a sua cruz. É que vai dar forma novamente, vai ajeitar, sabe, vai fazer ajustes nessa terra e ela voltará a ser um paraíso. Isso é real. Isso não é coisa de alguma porta que prega por aí. Não, isso é real, isso é bíblico. É Jesus que dá forma novamente a esse homem caído, perdido, vil, pecador, transgressor da lei de Deus, violento, perverso, cruel. Cristo dá forma novamente para ele. Ele volta a ter forma e não é mais vazio. E Deus olha para ele e diz, olha aí, tudo voltou ao original. Olha aí, como que era no original, no primeiro, nos primórdios da história. Olha como que era ele no original. Olha ele novamente aí. Que coisa linda, gente. Por um homem veio essa desgraça, mas por Jesus Cristo veio a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz o Senhor. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai, senão por mim. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar da chave Pix, né, pastora? Amém. Amém. Que a pessoa vê e fala, mas que ministério, né? Estamos chegando agora a 30 minutos, essa ministração.
Que coisa linda, pastor, eu quero ajudar. Eu quero participar. Porque se você me der um copo de água, tem galardão de profeta. Eu sou profeta que Deus tem me usado para falar com o povo brasileiro. Se você, um copo de água, tem galardão de profeta. Imagina uma coisa maior. Chave Pix, silasjosé544@gmail.com. O canal Negueb de Deus, com centenas dessas ministrações, tão poderosas. Cura, salva, liberta, prospera, encaminha você para o céu, rumo às mansões celestiais. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aprenda isso. A terra não foi criada assim, sem forma e vazia. Por algum evento, por alguma razão, ela chegou a ser sem forma e vazia. Mas Isaías tem o princípio. Isaías tem o seu Apocalipse também. Você tem o princípio na Gênesis e tem o princípio lá em João. O final, né, perdão. O final lá em João, que é o Apocalipse. Isaías tem o princípio e tem o fim. É em Isaías que ele diz assim, ó. Eu, Senhor, eu vejo o fim desde o princípio. Deus sabe. Deus sabe. Que eu estaria aqui nesse momento pregando a palavra dele. E aqui o Moisés Merito, ó, nós semeamos a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Ele é o alfa e o ômega. Princípio e fim. Primeiro e derradeiro está na palavra do Senhor. Ele vê o fim desde o princípio. Ele viu. Não dá para dizer nem que Deus se entristeceu, porque os planos não foram frustrados. Porque ele estava lá com aquele homem derrotado, mas olhou para o futuro em Cristo, o homem reinventado, reconstruído, restaurado. Creia-me, mas precisa de luz para a restauração. A mulher perdeu a moeda. Tinha lá moedas, mas ela perdeu uma. Ela acendeu a lamparina. Varreu, achou a moeda. Chamou as amigas, as vizinhas das amigas. Fez uma festa. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha moeda perdida. Assim haverá gozo no reino dos céus. Por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar muito mais. Mas a pastora disse que o meu tempo já está encerrado, chegou, né? Em nome do Senhor Jesus, fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até uma próxima.